Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio Fábio Figueiredo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Voltamos novamente ao nosso quadro Economia é Fácil, durante a transmissão do Boletim Censura Livre, tentando dissecar os destaques do noticiário econômico do dia, para uma linguagem do trabalhador e da trabalhadora, buscando também nossos interesses. Convido a vocês, como sempre, durante a nossa live, a curtir o vídeo e compartilhar, né, nas redes sociais, para fortalecer o nosso projeto. Vocês podem colocar aí perguntas, dúvidas, críticas, dar um arrozinho, da gente comentar aqui no ar. E, como sempre, Antônio, oferecer a opção, né, quem não puder estar assistindo por vídeo, apesar do vídeo ficar salvo no Facebook e depois no YouTube, vocês também podem ouvir as nossas transmissões no nosso clwebradio.com e também pelos aplicativos Radiosnet, aplicativo parceiro, muito conhecido de rádio online, ou o nosso Discovery, né, Antônio? E na sua smartphone, na Smart TV. Smart TV você... Almir, tá dando uma fugida de vez em quando. Então tá aí uma opção de ouvir rádio em casa, como se fazia antigamente, né? Então, rádio online também pode funcionar de maneira muito similar. Tônia, é com você. Tá dando uma fugida aí na sua ligação? Oi? Tá dando uma sua ligação? Não, continua no ar, mas deu uma fugida aí. Você vê um ponto melhor aí para... Vamos aqui ao destaque, na participação, como sempre, brilhante, do nosso amigo economista Almir Cesar Filho, do quadro Economia é Fácil, versão reduzida. Municípios temem desvinculação de recursos. A preocupação é maior com relação aos percentuais de educação e da saúde, da educação e da saúde. Por favor, Almir. Então, Antônio, eu ouvi você falando de destaque. O retorno está bem baixo, tá? Você está me escutando bem, não está? Oi, eu não estou te escutando. Está melhor agora? Estou te ouvindo bem. Estamos com um problema aí na transmissão do nosso amigo Almir Cesar Filho. Vamos retomar aqui porque acabou de cair a ligação. Isso acontece, né? Isso acontece. Estamos refazendo o contato aqui com o economista Almir Cesar Filho para ele falar aqui do destaque da economia do dia de hoje. Você me ouve, Almir? Você está escutando, Antônio? Estou ouvindo bem. Porque antes eu não estava conseguindo ouvir seu retorno. Infelizmente, é outro problema da gente fazer bate-papo ao vivo, né? Então, Antônio, só para marcar de maneira rápida, até pelo tempo, pedir desculpa aos nossos ouvintes, né? A gente costuma entrar por volta de 8h30, 8h45, a gente está entrando agora mais de 9h15. Passado aí a tramitação da reforma da Previdência, inclusive praticamente já selada a parte da reforma que envolve os servidores militares, é claro, com alguma repercussão, porque abala, inclusive, uma das bases sociais do presidente Bolsonaro, que ele foi eleito com muito apoio das famílias dos militares, e a reforma atinge principalmente o baixo oficialato, né, e os praças. O governo já começa a discutir novas medidas, né, de órbita das reformas neoliberais. Então, o ministro Paulo Guedes já finalizou uma lista de reformas que ele pretende conduzir nas próximas semanas, apresentar,
Uma, sem dúvida, é a reforma administrativa, a outra eles estão chamando de PEC emergencial, que corta gastos obrigatórios. Tem uma PEC também que a equipe econômica está em off falando, inclusive apelidando de PEC DDD, desvincular, desindexar e desobrigar gastos dos orçamentos. E tem uma outra que é o Pacto Federativo, que é a alteração da competência e também dos gastos da União, estados e municípios. E aí entra um aspecto que a gente queria chamar a atenção, que é o destaque do dia de hoje, né? Que é uma notícia que envolve os municípios. Tudo bem que boa parte dos banqueiros comemoram o que eles estão chamando de fim da saga da Previdência, né, da reforma da Previdência, estão felizes da vida, porque vão ser o segmento da economia que vai, de fato, é o único que vai se beneficiar da reforma da Previdência, vão se beneficiar muito, mas eles exigem mais, né? Uma própria matéria da revista Exame desta semana chama atenção para isso, que é preciso outras reformas. Agora andam dizendo que a reforma da Previdência não era condição suficiente para a retomada da economia, né? E a gente mesmo estava dizendo que, além de não ser condição suficiente, muito menos era necessário. Só que para eles querem mais, né? Eles viram que conseguiram, depois de muitos anos, terminar o ciclo de reformas da Previdência, exceto a questão da capitalização, que eles ainda defendem implementar. Isso tudo com toda a rejeição que esse modelo passa no mundo, especialmente agora no Chile, né, na qual é considerado por muitos o pior sistema de previdência que poderia um país adotar. Só que agora eles querem mais. Então, uma das reformas que eles querem fazer é a alteração do modelo federativo. O modelo federativo implica, inclusive, a composição de gastos. Quanto quantos estados e municípios devem gastar com um determinado tipo de gasto social, né? A questão da saúde, da educação, os percentuais que cada gasto deve ter para estados e municípios. Então, há um forte temor com a proposta de Paulo Guedes, um temor manifestado pelos próprios municípios, através da entidade, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que reúne prefeitos e vereadores, né? E essa entidade finalizou que o fim da desvinculação das receitas pode implicar, inclusive, redução dos gastos. Porque hoje, boa parte do serviço público que atende o cidadão diretamente são ministrados pelos municípios, né? Diretamente o município, que o cidadão recorre na questão da educação, né? Porque o ensino fundamental é uma obrigação dos municípios, né? Prioritariamente. A questão do atendimento, do pronto atendimento de saúde mais imediato, emergência, pronto atendimento, em muitos casos até internações hospitalares, né, atendimento ambulatorial. Então, esses serviços mais imediatos, inclusive segurança também, porque as guardas municipais, rondas escolares e o apoio que muitos municípios dão às polícias estaduais. Então, redução, desvinculação pode significar que a União e os estados gastarão menos com esses serviços, aumentando o custo sobre os municípios. Hoje, no bolo tributário, os municípios é o que ficam com menos receitas, né? Os próprios municípios, através da Confederação e através de estudos, tanto do IBGE quanto do IPEA, afirmam que os municípios ficam com apenas 17% da arrecadação. A gente sabe hoje que os municípios dependem muito do fundo de transferência, dos chamados fundos de participação, e também das emendas parlamentares, porque hoje a arrecadação do município fica limitada ao IPTU, né, o ISS e algumas taxas, né, como também
imposto de transferência de bens. Então, os municípios dependem da arrecadação e do repasse da União e dos estados. Tá? Então, eles ficam com a menor parte do bolo. Inclusive, esses fundos muitas vezes sofrem cortes ao longo da execução orçamentária. Esse ano mesmo, houve, por conta de reduções na arrecadação do ICMS e do imposto de renda, pela crise econômica, os governos dos estados e a União cortou o repasse para os municípios. Então, hoje, apesar de receberem apenas 17% de tudo que é arrecadado no Brasil, de fato, eles precisariam, para prestar um serviço mínimo, algo em torno de 20 a 25%. Então, há uma grande defasagem, há uma grande déficit, né, uma grande diferença do que eles recebem e que seria o mínimo. Então, há essas propostas de reformas neoliberais, principalmente no tocante ao orçamento, porque nesse aspecto da reforma que o Paulo Guedes pretende aplicar, novamente vai afetar a população, especialmente a mais pobre, que se utiliza desses serviços, dos serviços públicos. Né? Então, e o curioso é que você não está reduzindo gasto público e a tentativa de diminuir a desvinculação não é para aumentar o grau de liberdade dos governos, para que eles pudessem ser mais eficientes. Muito pelo contrário, porque quando se instituiu a desvinculação de receita, né, os tetos constitucionais sobre gastos, os pisos sobre gastos de saúde e educação, foi justamente para poder obrigar os governos, né, a cumprir com gastos básicos, ao invés de gastar com bobagem, como festa agropecuária, festa da cidade, né, fazer praça bonita, e sim gastar naquilo que o cidadão e a cidadã mais precisam, né, saneamento básico, saúde, educação, segurança. E esse tipo de proposta do Paulo Guedes é muito perigosa por essa razão, né? Então, os municípios estão se organizando para evitar justamente que eles sofram, né, com essa reforma, com as desvinculações, né, com a alteração das leis e das regras constitucionais que tratam o orçamento público. Antônio, contigo. Eu queria registrar aqui e agradecer o seu esforço aí, Almir, para não deixar de trazer para os nossos ouvintes, internautas aí, esse destaque no noticiário econômico do dia. Muito obrigado, amigo. Obrigado, meu amigo. Desculpe eu não poder entrar no horário certo, pedir desculpa a você e aos nossos ouvintes, as dificuldades, as contingências do dia a dia. Programação ao vivo implica esse tipo de questão, né, de dificuldade, de desafio, né, e, como sempre, oferecer a opção dos nossos ouvintes, quiserem mandar dúvidas, críticas e sugestões, mandar um e-mail para economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com, então, ou deixar um recadinho nas nossas redes sociais, né, do Censura Livre Web Rádio, e, é claro, também pode mandar um WhatsApp, e, por fim, pedir, como sempre, para dar um like e compartilhar, né, e amanhã a gente tenta voltar no horário certo, né, entre 8h30 e 8h45, né, ao longo do segundo bloco do programa, e também amanhã à noite, temos o Economia Fácil, né. O tema é tentar dissecar o que está acontecendo no mundo, várias revoltas, né, a gente comentou na semana passada, o levante, o caos social que está passando o Chile, né, o que motivou o Chile, que era tratado como coqueluche do neoliberalismo, um grande exemplo, né, a Suíça, né, o Paulo Guedes chegou a falar que era a Suíça da América Latina, e nada disso, né, as coisas vieram à tona, e quando vieram num estouro, né,
mas a gente vai falar sobre essas mobilizações que estão acontecendo no mundo todo, né? Hoje caiu o primeiro-ministro do Líbano, né? Também motivado por uma reação popular contra o pacote de medidas neoliberais, e também Catalunha, tem várias mobilizações acontecendo muito fortes no mundo, boa parte delas contra governos, não necessariamente autoritários, às vezes governos democraticamente eleitos, mas contra pacotes de medida econômica, na sua maioria, né? Então, amanhã, às 8 horas da noite, às 20 horas, a gente conversa sobre isso. Tá bom, Tony? Falou, um forte abraço e até amanhã. Muito obrigado, Almir. Um excelente dia. Obrigado. Tchau, tchau. Vou registrar aqui o comentário rápido, né, e rasteiro, vamos dizer assim, do Luiz. Ele diz aqui na nossa página, diz assim, Luiz, só não tem sobrenome, e ele diz aqui, hashtag, quem estava na casa 58? Boa pergunta, Luiz. Um abraço aqui e agradecer a todos os ouvintes, como a Deusa Volpe, que também participou aqui, acompanhando o quadro Boletim Censura Livre, aqui na Web Rádio Censura Livre, versão reduzida, na produção e apresentação do nosso amigo, o economista Almir Cesar Filho. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Para você